como o conceito de humor negro, como o Léo Lins e outras pessoas podem defender, seria aquele humor subversivo, aquele humor irreverente, que não tem respeito pelas morais, pelos bons costumes, vamos dizer assim, pelas tradições, e que quer chocar, quer entrar em rota de colisão com ideias já consolidadas nas comunidades, nas sociedades. Partindo desse princípio, vamos dar uma olhada como essa ideia do humor da bilis negra, que nós falamos até agora, que era um humor relacionado a um estado de espírito, não necessariamente a uma forma de fazer rir, como isso chegou aos tempos modernos, né. Então, por exemplo, o conceito de humor do jeito que nós falamos do jeito que nós falamos, que começou na antiguidade, passou, o seu sentido, foi divulgado e foi arrastado por meio da Idade Média, até que mais ou menos no século XIX, em torno do século XIX, começou-se a mudar a ideia do que se entendia como humor, mais perto do que nós entendemos como humor hoje em dia, né. Então, humorista, portanto, uma pessoa que trabalha com humor ou que exerce uma atividade relacionada ao humor, ela ela seria uma pessoa capaz de criar personagens, de criar situações, fantasias, em que o humor de uma pessoa fosse exacerbado e fosse levado às suas últimas consequências com um efeito cômico. Ou seja, seria buscar o sentido mais extremo do que é contra a moral com o fim de se fazer alguém rir. Então, essa ideia de chegar ao limite, ao extremo, vai conversar com o que tem muito por aí, que é a ideia do qual é o limite do humor, né. "Ai, pode falar aquilo, não pode falar aquilo, é certo, errado". Eu acho muito difícil colocar nesses termos certo e errado, porque isso é uma coisa que vai flutuar, não vai ter sentido daqui a 10 anos, não vai ter o mesmo sentido, pelo menos, do que se tem hoje em dia. Então acho que não é por aí que nós temos que analisar essa situação desse humor que leva ao extremo. Então, por exemplo, como que nós podemos pensar qual a função do humor negro dentro dessa perspectiva que nós falamos aqui? Criar personagens em situações extremas com o intuito de fazer rir. É pegar uma característica de alguma pessoa, algo social, para tentar fazer para tirar algum efeito cômico. Uma das citações recorrentes aqui nessas pesquisas que eu fiz foi Henry Bergson, se eu não me engano, o nome dele. Eu vou deixar, como eu disse, as referências aqui embaixo. E ele definia alguns princípios elementares para para que se possa fazer rir. Né? A ideia é pensar quais seriam os fundamentos para se fazer alguém rir. Então, o primeiro elemento essencial para o Bergson é que não existe nada de engraçado ou nada de cômico fora do que é humano. Ou seja, tudo que nós vamos entender como algo cômico vai ter que ser dentro de uma perspectiva humana. O segundo, que eu acho que é o mais importante, que é o que eu quero me ater agora um pouco, o Bergson diz aqui que é necessário, para se fazer rir, é necessário uma certa anestesia do coração, momentânea do coração, uma anestesia momentânea do coração. Isso quer dizer o quê, né? Na prática, se uma senhorinha, cai na rua, e nós não fazemos essa anestesia momentânea do coração, o sentimento que isso vai nos suscitar, nós vamos ter que sentimento vendo aquela cena? Vai ser um sentimento de afeto, um afeto que não vai deixar as pessoas irem. Elas vão ter pena, vão ter dó, vão ficar preocupadas. E esse tipo de afeto, preocupação, que parte do coração, como ele diz aqui, não vamos assim, de áreas mais sentimentais, ou que instigam esse tipo de sentimento no corpo humano, segundo Bergson aqui, não permitiria não permitiria que nós achássemos alguma situação cômica. Então, uma senhorinha caindo, se nós temos pena dela, nós achamos que aquilo dá dó daquela pessoa, nós não temos como achar aquilo engraçado. O sentimento não é achar engraçado, o sentimento é ter pena, é ter dó, é isso que instiga na gente quando uma pessoa se machuca, por exemplo, na nossa frente, né? É o que alguns diriam que nos faz humano, é esse poder de empatia, vamos dizer assim. Agora, se uma pessoa se permite suspender momentaneamente, naqueles segundos em que ela vê uma pessoa caindo, uma senhorinha caindo de uma forma muito inesperada ou de uma forma que ela nem tentou se proteger, ela simplesmente cai direto no chão, o que é contra o que nós esperamos, né. Nós esperamos que quando uma pessoa caia, ela tente parar a queda com a mão. E se ela não faz isso, de uma forma quebra a expectativa, que é uma das formas de fazer humor, é claro, é quebrar a expectativa. Então, se a senhorinha cai e não se protege, por exemplo, e cai de uma forma que
naquele momento, nos permite suspender, que nós nos permitimos suspender qualquer tipo de emoção, de dó, de empatia com aquela pessoa, nós vamos aí ter um momento propício para rir, como diria aqui o Bergson. Então, só teria como haver esse tipo de riso, com esse tipo de reação do riso, como uma situação de sofrimento, melancolia que nós falamos antes, se nós suspendemos o nosso coração por alguns momentos. Agora, essa a questão é essa então, nós sabemos que para ser engraçado a gente tem que suspender um pouco aquele sentimento de empatia. E talvez o Léo Lins se usaria desse argumento para defender que: "Olha, eu estou ali no meu show, então quando eu faço aquela piada não, eu não quero ser cruel, eu acho que ali é um momento que nós suspendemos as nossas relações empáticas e podemos nos permitir rir de uma situação que ele descreve ali como cômica". Essa seria a justificativa que a maior parte dos comediantes que ainda insistem nesse tipo de humor, chamado humor negro, fazem para poder justificar se desviar de críticas. Agora, eu vou propor a seguinte reflexão: sim, é verdade que uma pessoa cair é engraçado se nós não estamos preocupados se ela se machucou ou não. Agora, e se nós soubermos que essa pessoa se machucou? Então, por exemplo, uma pessoa cai e só isso seria suficiente para que nós achássemos engraçado. Mas e se nós vimos que, por exemplo, essa pessoa perdeu uma parte do corpo, se furou gravemente, teve que ser socorrida imediatamente porque foi muito grave? Então imagine essa pequena senhorinha que nós falamos antes se machucando na sua queda. Será que então nós, conscientes do sofrimento daquela pessoa, um sofrimento claro, será que aquilo ainda será que seria possível suspender momentaneamente o nosso coração? E eu acho que essa aqui é a questão chave dessa discussão sobre o limite do humor, é engraçado, não é? Nós podemos fazer humor negro no sentido de pegar um personagem, um humor extremo do ser humano e conseguir suspender as nossas emoções empáticas por um segundo para poder rir de uma situação, mas a partir do momento em que nós sabemos que o sofrimento daquela pessoa é claro, eu acho que as pessoas teriam que cair para um lado um pouco cruel mesmo, para continuar achando aquilo engraçado. E é esse o ponto aqui que o Lins talvez ou se recusa a ver porque não se importa, ou porque realmente não conseguiu ainda ter reflexão crítica sobre isso. Ou seja, só é engraçado quando a gente sabe que aquela pessoa não se machucou. E é por isso que o humor autodepreciativo é um humor muito, muito bom de se ver. Eu acho que o humor que hoje em dia se vende muito. Por quê? Porque é um tipo de humor que quando a pessoa traz o próprio sofrimento, ela fala sobre o próprio sofrimento, dá pra ver que ela está no mínimo ela está mais confortável pra falar sobre aquilo, do que se ela escondesse, alguém expusesse aquilo de uma forma que ela não quisesse, involuntariamente. Ou seja, se eu, sabendo dos sofrimentos que eu passei ou passo, exponho a situação e mostro como aqui e tento colocar aquilo de uma forma engraçada, fazendo todos os recursos da comédia mesmo. É diferente de alguém que está numa outra classe social ou está numa outra posição social e que não sofre das mesmas coisas que eu e ainda apontar esse sofrimento meu sem a minha vontade, ou seja, involuntariamente. Não é engraçado fazer uma piada desse teor que o Léo faz para pessoa que sofre esse tipo de coisa. Por quê? E porque as pessoas sofrem, enfim, porque a pessoa sofre todos os dias e ela não escolheu tornar aquilo engraçado. É diferente quando a pessoa faz um humor autodepreciativo. E, digo mais ainda, o Léo Lins, por exemplo, o público dele não se baseia normalmente no público que é afetado pelas suas piadas. Ele vai dizer que sim, tem pessoas ali de todos os tipos e pessoas que sim, fazem parte dessas minorias, são afetadas pela sua piada. Mas aí vamos lá, se a pessoa já está naquele show, ela já conhece ele, ela sabe o que ele fala. Então, no mínimo, ou ela não se importa, ela realmente acha que não é um problema, ou ela já ou ela não entendeu ainda, por exemplo, o que aquilo significa, o que aquilo como aquilo afeta a sua realidade. Pode ser um dos 2, aqui não vou fazer nenhum tipo de julgamento daquela pessoa, porque aí vai ficar com ela, mas será que mas é aquela coisa, os lugares em que o Lelins faz esse tipo de piada, será que não tem a ver com a reação que ele recebe? Ou seja, será que faz esse tipo de piada num ambiente em que aquelas pessoas o sofrimento daquelas pessoas pelo racismo, pela marginalização, pela transfobia e todas as fobias associadas à comunidade LGBTQIA+, será que as pessoas que estão nessas comunidades será que elas receberiam esse Léo Lins da mesma forma? Ele poderia dizer que é uma militância que querem calar ele. E a gente vai falar agora sobre exatamente essa ideia do poder. Se o humor negro ele quer subverter o poder que está vigente, a ordem moral vigente, será que o Léo Lins se propõe a fazer isso? Será que ele se propõe a subverter
essa ordem moral ou ele só corrobora com a ordem moral que já está vigente? Como eu disse, o humor negro se trata de uma forma de comédia, forma de humor, né, nesse sentido que nós entendemos como algo que faz rir, que é levado ao extremo. Então, e o que eu acho interessante que é citado nessas pesquisas que eu vi é o limite daquilo que pode ser divertido, pode ser engraçado. Então, quando as pessoas perguntam: "Qual que é o limite do humor? Será que pode falar tudo?", algumas pessoas eu já vi alguns comediantes responderem que o limite do humor é se a pessoa ri ou não. Eu acho que ainda ali é um pouco grave, porque pessoas que compartilham que estão, por exemplo, dentro da ordem vigente, que compartilham de visões racistas e bem, transfóbicas e xenofóbicas, homofóbicas, enfim, pessoas que compartilham esse tipo de opinião, pela sua ignorância, elas vão achar engraçado alguma coisa e acho que aquilo não pode validar uma forma de humor que, para mim, não é uma forma de humor, e até porque eu vou falar aqui o se aquilo dá pra tecnicamente, se a gente pode ter elementos para chamar aquilo de humor. Então, seria o limite, o humor negro, né, seria o limite daquilo que pode ser engraçado. Não é o limite de qualquer coisa, não é sem limites e qualquer coisa, mas é o limite do que pode ser engraçado. E, normalmente, um humor, ele tem que ser capaz esse humor negro tem que ser capaz de apelar para aqueles limites morais extremos, porque a moral, ela tem uma ideia disciplinadora, né, a moral ela serve para indicar o caminho, indicar uma conduta social das pessoas, e o humor negro, por sua vez, teria a função de subverter, de ir contra essa dita moral, vamos dizer assim, conservadora, de uma forma porque ela quer conservar, quer manter um certo comportamento. Então é esse caráter disciplinar que está associado à tradição, está associada à forma de se fazer as coisas sem sem a subversão da ordem vigente. Então eu quero ler aqui só mais um trechinho também, que é a ideia do humor negro seria, então, subverter a moral vigente, imperante. Então, se a moral tem um caráter disciplinador para ditar o comportamento das pessoas naquela sociedade, o humor negro seria a subversão dessa moral vigente, seria ridicularizar essas tradições como um movimento de contracultura mesmo, né? Todos os movimentos que se vão contra a cultura local. E, principalmente, eh, a cultura local, a moral, é dada pelas forças no poder, ou pelas classes, pelos grupos sociais que estão no poder. Então seria sim uma afronta, uma subversão, até uma certa rebeldia em relação a essas pessoas que estão no poder. E essa é a justificativa que, por exemplo, o Léo Lins e muitos comediantes por aí que insistem nessa forma de humor, como eles chamam, eh, eles usam como argumento de que a ordem vigente é então essa ordem de que não se pode falar sobre etnias de forma pejorativa, não se pode falar sobre, criticar comunidades LGBTQIA+, não se pode falar sobre um monte de coisas, e eles tratam isso como se isso fosse a ordem moral vigente. O que eu acho engraçado é que falta para essas pessoas o tipo de análise que vai permitir com que eles entendam que esse tipo de discussão começou há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, de forma séria. Eu digo assim, que esse tipo de preocupação, esse tipo de discurso, esse tipo de moral que se pretende impor ainda, não é uma moral vigente, é uma moral que se pretende colocar, ela ainda é restrita a certas bolhas, principalmente quando se trata da internet. E além disso, ela é uma discussão recente. A gente tem que pensar que o que parece que está em todo lugar hoje em dia não foi sempre assim. Aliás, muitas das discussões ou eram tabus ou não eram discutidas porque já se tinha uma visão racista, uma visão xenofóbica, homofóbica, enfim, uma visão já preconceituosa cristalizada e que não se discutia, que é exatamente o que nós chamamos de tabu. Então, então não era discutido, não é porque agora é moral vigente, mas é porque há um movimento ativo dessas comunidades que hoje querem se fazer ouvir, e a internet é um meio que elas podem usar para isso, para poder mudar e subverter essa moral vigente. Então, começa a virar um movimento desse tipo. Os comediantes desse tipo de humor falam que a moral vigente é a moral das pessoas, das minorias, só que essas minorias, elas são chamadas de minorias por um motivo, elas não são minorias de número, não, não são. E acho que ele, o Léo Lins e outras pessoas são bem conscientes desse tipo de realidade. Eles sabem que as pessoas negras, pardas, qualquer etnia que se classifique dentro de uma herança escravocrata nesse país, que sofre marginalização, sofre racismo, sofre todo tipo de injúria e penúria por causa da sociedade que nós temos. Então todo mundo que pertence a essa comunidade,
São um número muito maior do que a comunidade branca de olho claro e loira, como a que pertence o Léo Lins. Então, eu tenho certeza que ele e outros comediantes aí sabem que a maior parte da população brasileira, por exemplo, que nós estamos falando do contexto brasileiro, é claro, ela é uma população negra, parda, mestiça, misturada, e que, como chegou uma época durante a escravatura, durante a escravização desses povos que foram trazidos forçosamente da África, teve pontos em que a população local do território chamado Brasil, na época, era praticamente 90% de pessoas negras ou mestiças ou pardas. Ou seja, não temos como falar que esse é o discurso moral vigente, sabendo que a maior parte da população é uma minoria. Porque a minoria aqui não tem a ver com números, tem a ver com a sua representação no poder, a sua influência, o seu poder de. As suas relações sociais, vamos dizer assim, né? Então, não é à toa que nós não vemos pessoas negras, não vemos pessoas trans, não vemos pessoas mulheres, não vemos todo tipo de pessoas marginalizadas. Elas não são minorias por serem menor parte numérica, mas é porque elas não estão em cargos de poder, é porque elas não tomam as decisões, a cultura não gira em torno da sua figura. Então, sim, a cultura atual, moral vigente, gira em torno do homem cis, hétero, branco, enfim, vai ter algumas classificações, mas sabemos muito bem que não são essas minorias que são as que estão no centro da difusão do poder e quem dão as cartas e quem ditam o que é legal e certo. Agora, só porque as propagandas, os comerciais, as empresas têm começado a se preocupar minimamente com a inclusão, ainda que os motivos podem ser os mais escusos, né? Então, assim, só porque se começaram a se preocupar um pouco mais com esse tipo de discurso, começou a se dar o mínimo de atenção e o mínimo de representatividade para essas minorias, não quer dizer que é a moral vigente. Aliás, essas pessoas têm que lutar e nós que queremos também mudar essa ordem vigente, também temos que lutar diariamente dentro das nossas comunidades, temos que lutar de forma mais ativa. Então, pessoas que são ativistas lutam diariamente para mudar a moral vigente, e eu tenho certeza que você sabe, o Laulins e outras pessoas sabem que essas pessoas não são a maioria e não têm a moral, não tem a posse do discurso que está por aí, né? Eu não sei que mundo que esse Neolins vive em que a moral vigente não é a moral da qual não é do grupo a moral ditada pelo grupo social ao qual ele pertence. E é por isso que é muito fácil, na posição dele, falar as coisas que ele fala, porque, como eu disse, se nós pudéssemos ver o sofrimento direto, que algumas pessoas escolhem não ver, né, como ele, porque acho que fica bem claro, né, o sofrimento, até porque no Brasil nós não podemos esquecer que há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, no Brasil, se teve a divulgação de um caso, uma investigação policial, em que se provou que havia trabalho análogo à escravidão, que é uma forma moderna de dizer que aquelas pessoas estavam praticamente escravizadas, porque elas eram impedidas de sair, elas estavam completamente dominadas pela situação precária que o patrão, aqueles donos de plantações de uva para fazer vinho, né, aí a marca Salton, eh, mantinham aquelas pessoas. Era uma empresa terceirizada, mas a Salton contratou, ela é responsável pela empresa do mesmo jeito. Então, então assim, eu acho muito engraçado essas pessoas dizerem que o humor negro, enfim, é poder suspender essas reações empáticas para poder fazer rir, como nós falamos ali anteriormente, mas sendo conscientes do sofrimento direto que essas pessoas passam todos os dias. Eu acho que já começa a cair, não começa a não cair mais na ignorância, né? Porque acho que é difícil ignorar e não ver nenhuma notícia dessa quando se está no país que aquilo acontece. Então acho que passa de um ponto já que não é mais ignorância e já passa para um ponto de uma escolha e de não querer ver aquilo como um problema ou ignorar aquele sofrimento. E aí, pelo menos dentro do que eu estou propondo para vocês de reflexão, eu acho que já não podemos falar de humor negro, mas sim de pura crueldade e de um discurso opressivo mesmo, discriminatório. Ou seja, se é uma pessoa que participa daquela comunidade e consegue falar sobre aquilo de forma cômica, é porque ela sabe até o calo que dói, ou até onde ela pode ir no seu limite, no seu limite próprio, naquela comunidade, enfim. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas é muito diferente uma pessoa que participa da comunidade dizendo qual é o limite na opinião dela do que uma pessoa que não participa dessa comunidade e pior, participa da comunidade que oprime e que dita de forma opressiva o que essa comunidade deveria ser, fazer, onde deveria estar, enfim.